Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E hoje quero responder uma pergunta sobre um assunto muito importante. A pergunta é: quem pode interpretar a Santa Bíblia? Essa é uma pergunta que pode parecer simples, mas ela é muito mais complexa do que parece. Hoje em dia, no cristianismo, nós temos um grande problema que é chamado de livre interpretação, onde cada um deseja interpretar a Bíblia utilizando de seus próprios conhecimentos, suas próprias opiniões e usando dessas interpretações pessoais em benefício próprio, o que gera muitas discussões e contradições entre diversos pontos de vista que surgem. Isso é de fato um grande problema, pois acaba distorcendo a verdade do Evangelho e levando inúmeras pessoas ao erro. Em segunda carta de São Pedro, capítulo 2, do 20 ao 21, o apóstolo São Pedro nos diz o seguinte: Sabeis primeiramente isso: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum. Porém, os homens santos falam de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E mais para frente, em sua epístola, no capítulo 3, versículo 16, ele comenta também sobre as cartas de São Paulo, onde ele diz o seguinte: ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, falando nela sobre todos estes assuntos, nas quais vários trechos são muito difíceis de se entender, trechos os quais são distorcidos pelos ignorantes e pelos insensatos, que também o fazem com demais escrituras, levando à sua própria perdição. Isso é um alerta para todos nós, pois a Bíblia não é um livro simples e fácil de entender. Assim como Cristo, Deus nos fala por parábolas e entrelinhas, escondendo a sua verdade entre símbolos e contextos. A maioria das pessoas não possui o dom do Espírito Santo para ser capaz de entender esses conceitos e simbologias, o que acaba levando a diversas contradições e interpretações erradas daquilo que Cristo realmente quis nos ensinar. Por isso, a livre interpretação acaba sendo um dos maiores erros da atualidade. Porém, diante disso, surge uma outra grande questão. Se nós não podemos interpretar a Santa Bíblia corretamente, quem é que pode? Para se manter pura e incorruptível, a verdade revelada por Deus Pai e por Jesus Cristo, os únicos que possuem o dever de ensinar sobre a verdade do Evangelho e os seus significados são aqueles que receberam do próprio Jesus Cristo essa missão. Ou seja, são os apóstolos de Cristo e os seus sucessores. Eles receberam diretamente do próprio Jesus Cristo o conhecimento sobre as suas lições e receberam também do próprio Cristo a autoridade para ler e interpretar autenticamente as Escrituras. Essa autoridade provém do Espírito Santo e garante que a mensagem de Jesus Cristo permaneça pura e inalterada. E quem são esses sucessores? Hoje, os legítimos sucessores dos apóstolos são o colégio eclesial e o Santo Papa. Só eles têm o dom e também o dever de interpretar as Escrituras, pois foi Cristo quem vos deu essa missão,
e como servos de Cristo, nós devemos obedecer aos ensinamentos de Cristo. E escutar também aqueles que de fato são os verdadeiros apóstolos e sucessores dos apóstolos de Jesus Cristo. Pois está escrito em Lucas 10,16: Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, não rejeita a mim, mas aquele que me enviou. Obedeçamos a Deus e passamos a seguir corretamente aqueles que receberam de Deus a missão de nos ensinar corretamente. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia a todos.